Olá, eu me chamo Daniele, sou licenciada em Química pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo, e atualmente sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da UFFS, sendo bolsista CNPq. E agora vou apresentar um trabalho intitulado Um Diálogo acerca da Linguagem na Formação Inicial de Professores de Ciências, que foi desenvolvido por mim e pelas minhas orientadoras, professora doutora Judith Scherer Wenzel e professora doutora Sinara Mintin. Falando um pouco sobre nossa introdução, nós tivemos como objetivo potencializar a atenção de professores em formação inicial perante a linguagem da ciência, e a gente compreende que essa linguagem da ciência ela possui especificidades que podem dificultar a aprendizagem dos estudantes quando os mesmos não a compreendem. Ou seja, os estudantes precisam se apropriar da linguagem da ciência para poder significá-la e assim compreender o mundo através do viés científico, que a gente compreende também como sendo um dos objetivos do ensino de ciências. Piper aponta a importância dos professores em formação estarem em contato com os modos de orientar os estudantes no processo de apropriação e significação de palavras e conceitos. A pergunta que orienta esse estudo é de cunho fenomenológico, o que é isso que se mostra na compreensão de licenciandos acerca da linguagem da ciência e sua relação com o ensino e aprendizagem. Para tanto, houve uma intervenção em sala de aula com 14 licenciandos que foram codificados em L1, L2 até L14 para manter o seu anonimato, seguindo seus preceitos éticos da pesquisa, e foi realizada no componente curricular intitulado Práticas de Ensino, Didática e Inovação no Ensino de Química. Para esse estudo foram analisadas duas aulas em específico, foi a aula A4 e a aula A5. Então, a aula 4 buscou identificar os conhecimentos iniciais dos licenciados acerca do papel da linguagem da ciência no ensino de ciências, problematizando a linguagem por meio de charges e dialogando as características da linguagem. Na aula 5 foi realizada uma dinâmica em duplas para tratar das limitações e potencialidades do papel intermediador do professor, que utiliza a linguagem para mediar suas atividades, além de um diálogo sobre a apropriação e a significação conceitual. O corpus dessa pesquisa são os diálogos que foram realizados em sala de aula e foram audiogravados e transcritos, e para análise deles nós utilizamos a análise textual discursiva de Moraes e Galeazzi, que segue algumas etapas. A primeira etapa é a unitarização, onde nós fragmentamos os textos para formar as unidades de significado, onde chegamos a 69 USs. A segunda etapa é a categorização, onde nós chegamos a 11 categorias iniciais. E para a discussão nesse estudo, nós vamos discutir sobre as categorias iniciais que tiveram o enfoque da linguagem, que foram a linguagem específica com 8 S's, a linguagem constitutiva com 4 S's, a linguagem mediadora com 6 S's, a linguagem pedagógica didática com 14 S, a importância da linguagem, da simbologia, com 4 S, e a linguagem comunicativa com 4 S. Para discutir os resultados, então, a gente trouxe algumas USs, como, por exemplo, para identificar como a linguagem tem suas especificidades e que isso pode dificultar, talvez, a aprendizagem do aluno, como dito na US. O professor, ao responder a pergunta do aluno, trouxe algo muito conceitual e com uma linguagem difícil para o aluno, mas para alguém que teve apenas um contato inicial sobre o que ele queria saber, foi uma enxurrada de conteúdo que o aluno não entendeu. Então, é importante compreender que esse contato inicial é apenas o primeiro passo para a significação conceitual. Em outra US, nós temos também, sem uma linguagem adequada, o aluno não aprende e acaba interpretando de maneira errada. Assim, nós destacamos o papel do professor, que é de conduzir e reorientar esse conhecimento por meio da linguagem. Outra US que fala, é preciso comunicação para que uma explicação funcione. Então, a linguagem, ela também comunica, é uma das suas características. Outra US é a linguagem usada para promover mudanças e proporcionar confrontos de ideias e opiniões. Nessa constituição, a gente entende que a linguagem ela desenvolve o sujeito.
e é uma das suas características também. Outras duas USs, que são a linguagem é um meio de mediação entre o estudante e os conceitos científicos, auxiliando-os na apropriação de símbolos e signos, e a outra US, no momento em que a professora escreve a reação química do experimento, os alunos podem ter noção do que acontece a nível microscópico, podendo relacionar elementos químicos da tabela periódica. E isso a gente compreende, né, que o uso da linguagem ele também desenvolve a formação de um pensamento científico, que é essencial para poder observar a ciência que é abstrata. Então, como considerações finais, a gente traz que com esses diálogos que foram estabelecidos durante as aulas com os licenciandos e as problematizações e também os usos das estratégias e instrumentos, eles foram eficazes, né, para que os alunos pudessem perceber o papel da linguagem da ciência e tomando consciência perante essa temática que é tão relevante para a formação deles como futuros professores que atuarão no ensino de ciências. Por fim, apresento as referências que foram utilizadas durante a apresentação, agradeço a atenção de todos e também agradeço pela oportunidade de apresentar o trabalho aqui no Simpósio. Também agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e também à Universidade Federal da Fronteira Sul e à CNPq pelas bolsas de fomento enquanto fui bolsista no PPGEC.